Uma cidade fantasma é uma localidade que por algum motivo foi abandonada. Os motivos podem ser econômicos ou mesmo desastres, sejam eles naturais ou não. Mas vem cá, será que essas cidades fantasmas realmente existem ou isso é apenas coisa de filme? A Fatos Desconhecidos trouxe para vocês algumas das mais assustadoras cidades do mundo e acreditem vocês ou não, duas delas estão aqui no Brasil. Eu sou Amanda Constantino e seja mais uma vez bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 4. Cidade de Airão Velho, Brasil. Você sabia que existem cidades fantasmas no Brasil? Airão foi uma cidade do estado do Amazonas e que fica localizada perto do Rio Negro. Como toda cidade abandonada, existe um motivo que fez as pessoas deixarem aquele local, certo? No caso de Airão, a lenda diz que na cidade existiam formigas de fogo que estavam comendo os moradores da região. Mas é claro que isso é apenas mais uma lenda regional, assim como existem outras espalhadas pelo estado do Amazonas. A verdadeira história de Airão não tem relação nenhuma com formigas de fogo. Essa cidade começou a se desenvolver durante a Segunda Guerra Mundial, quando havia a exploração de látex na região. Airão era uma das principais fornecedoras de borracha dos aliados. Porém, com o fim da guerra, a Inglaterra parou de comprar a matéria-prima dos brasileiros e assim a economia da cidade foi afetada. Os moradores tiveram que ir morar em Manaus ou em outras cidades da região. Airão não tem mais moradores desde 1985, mas em 2005 foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional e hoje está protegida. Número 3. Fordlândia, Brasil. Essa é a segunda cidade brasileira da nossa lista. Fordlândia, inclusive, tem uma história parecida com a de Airão Velho. Com certeza você já deve ter escutado o nome de Henry Ford, o criador de carros da marca Ford. Pois bem, será que ele tem alguma relação com essa cidade do Pará? Tudo começou na década de 1920, quando Ford veio para o Brasil, com o objetivo de comprar áreas na beira do rio Tapajós, para produzir seringueiras e abrir uma fábrica de pneus. Ou seja, assim como Airão, Fordlândia era uma produtora de látex. Ford, então, fundou a cidade, que teve um crescimento próspero. As casas foram trazidas dos Estados Unidos, assim como os galpões. As seringueiras foram plantadas longe da floresta, mas uma infestação de pragas acabou as matando. Ford arrumou uma solução para o problema. Ele atravessou o rio e simplesmente criou outra cidade, chamada Belterra. Tempos depois, em meio a problemas agrícolas e motivado pela descoberta da borracha oriunda do petróleo, Ford resolveu abandonar os projetos aqui no Brasil. Consequentemente, a cidade de Fordlândia e Belterra também foram abandonadas. Número 2. Pripyat, Ucrânia. Você já deve ter escutado bastante sobre o acidente que fez Pripyat se tornar uma cidade fantasma. No dia 26 de abril de 1986, exatamente às 1h23 da manhã, ocorreu uma fusão nuclear dentro do reator da usina nuclear soviética de Chernobyl. Com a explosão, uma quantidade assustadora de material radioativo se espalhou pelo ar e fez com que o local se tornasse altamente perigoso para humanos habitarem. Só para vocês terem uma ideia da gravidade do acidente, em apenas 36 horas após o acidente, cerca de 49 mil pessoas já estavam evacuando a cidade, que foi considerada por muitos na época o lugar mais perigoso do mundo. Muitas pessoas morreram nas imediações de Pripyat devido ao contato com o material radioativo, e outras tiveram problemas de saúde tempos depois. As autoridades soviéticas vedaram uma área de 30 quilômetros em volta de Chernobyl, transformando a cidade de Pripyat, que antes era o lar de cientistas e trabalhadores da usina, em uma cidade fantasma. Embora o nível de radiação da cidade tenha caído bastante, os cientistas acham que vai demorar séculos para que a cidade se torne segura para ser habitada novamente. Número 1. Centralia, Estados Unidos. E se eu te contar que a cidade de Centralina, no estado americano da Pensilvânia, está em chama há mais de 50 anos? Parece loucura, mas essa história é real. Esse incêndio começou em um depósito de lixo. O fogo se espalhou e chegou até uma mina subterrânea da cidade.
Os moradores tentaram de tudo para tentar conter o fogo, mas o vazamento de gases venosos não permitiu. Essa cidade foi fundada em 1866 e foi bastante próspera por muito tempo. Mas, no ano de 1962, o fatídico incêndio começou na cidade, se espalhou e queimou boa parte das casas. O curioso é que, tanto tempo depois, a cidade ainda continua a queimar. E, segundo fontes, o fogo pode continuar por mais 250 anos. Houve muitas tentativas de conter as chamas, mas sem sucesso. Segundo o censo norte-americano, no ano de 2000, havia cerca de 21 habitantes na região. Em 2007, a população caiu para apenas 9. Essas foram as 4 cidades abandonadas da nossa lista. E você, conhecia a história de alguma delas? Por hoje, eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!